Olá, meu nome é Carolina Abreu e juntamente ao meu grupo composto pela Beatriz Andrade, pela Bruna Ertum, pela Fábia Ferreira e pela Fernanda Lopes, vamos apresentar nosso caso clínico da disciplina de Integração Curricular 6. Então, nossa paciente de 17 anos, ela foi encaminhada pela neurologia para o serviço de hematologia devido a 3 episódios de AIT. Um quando ela tinha 13 anos e o outro em maio de 2020 e o último agora em junho de 2020, quando ela permaneceu internada no hospital de Lombards, do dia 3/6 ao dia 2/7, após início de quadro de dor retroorbitária. A paciente afirma que todos os casos tiveram início com essa mesma queixa, ou seja, essa dor retroorbitária. A paciente relata ainda que nessa última ocasião ela teve perda visual temporal transitória em olho esquerdo e que ela relata um quadro prévio semelhante a esse há 3 anos atrás em olho direito, que só veio a melhorar após tratamento com corticoterapia. E após o primeiro quadro, o paciente relata parestesia discreta permanente ao lado esquerdo do corpo e visão turva em ambos os olhos, e nega acompanhamento posterior com o cardiologista. Agora, em relação à sua anamnese, nós temos que ela foi internada aos 11 anos com quadro de conjuntivite e doença do refluxo gastroesofágico, SIC, pois não temos documentos nem nada que comprove essa internação. Sobre essa história familiar, ela tem uma mãe com histórico de AVC aos 32 anos, um AVC precoce, vamos dizer assim, e a mãe é irmã de 5 anos com histórico de trombofilia familiar, em acompanhamento com neurologista e hematologista, mas não temos documentos que comprovam esse fato na consulta. Sobre os medicamentos em uso, ela toma nortriptilina de 6 mg mais flunarizina de 4 mg. E ela faz esse tratamento, faz uso desses fármacos para tratamento crônico de enxaqueca. E ela usa o anticoncepcional desde 16 anos, que é o mesigina, que contém 50 mg de noristesterona e 50 mg de estradiol. E a história social, ela é tabagista e ela fuma cigarro eletrônico diariamente. Na consulta, ela apresentou alguns exames datados do dia 8/7 de 2020, que constavam sangue B positivo, ausência de mutação no gene da protrombina, ausência de mutação do gene do fator 7, mutação do MTHFR C677T, com presença de variante em homozigose, e mutação do A1298C, ausência de variante. Então, o que significa esses genes? Eles contribuem para fechar o diagnóstico do caso em questão? A protrombina, o fator 2, é uma proteína sanguínea sintetizada no fígado com a presença de vitamina K. É a precursora da trombina, que induz a formação de fibrina. Foi descrita uma mutação no gene da protrombina G20210A, associada diretamente a altos níveis de protrombina no sangue e, consequentemente, à trombofilia, de mutação do gene da protrombina G20210A. Já a mutação no gene do fator 5, que é o fator 5 de Leiden, em heterozigose ou homozigose, confere aos portadores o fenótipo da resistência à proteína C ativada, situação que aumenta em 7 vezes o risco de desenvolver uma trombose. Indivíduos que apresentam a mutação da MTHFR possuem uma tendência à elevação dos níveis de homocisteína sanguínea, principalmente nos homozigotos para C677T, ou heterozigotos para ambas as mutações. Hiperhomocisteinemia parece estar relacionada a um risco elevado para doenças cardiovasculares. Então, por isso, temos que investigar essa situação da nossa paciente. Outra mutação pontual conhecida para o gene que codifica a enzima MTHFR é a substituição da base nitrogenada do nucleotídeo 1298, que é o polimorfismo A1298C. Essa mutação, assim como o polimorfismo C677T, resulta em níveis elevados de homocisteína. O genótipo homozigoto para o polimorfismo A1298C também é considerado patogênico, pois aumenta consideravelmente os riscos de eventos trombóticos e abortamentos de repetição. E indivíduos heterozigotos para os dois polimorfismos, ou seja, o C677T
e A128C também apresentam alto risco para doenças vasculares. Então, diante de tudo isso que foi apresentado para vocês, quais seriam os possíveis diagnósticos para o nosso caso? Então, a gente já, apresentou uma paciente que tem esse histórico de episódio de AIT, mas a gente precisa investigar isso, precisa ver se realmente foi isso que aconteceu, uma vez que também ela apresentou sequelas com a queda da acuidade visual e alteração de sensibilidade esquerda. Além disso, a gente pode elaborar, uma hipótese diagnóstica de um forame oval patente, diante desses sintomas que ela tem apresentado e possíveis alterações cardiovasculares. Então, como muito de você já deve saber, qual é a definição de um ataque isquêmico transitório? É uma condição, como o próprio nome já diz, de isquemia transitória, que é causada por pequenas embolias arterioarteriais a partir das carótidas ou vertebrais. E, além disso, ela pode decorrer de uma trombose em evolução, em um pequeno número de casos, ou quando ocorre o surgimento de um baixo débito cardíaco em pacientes com placas de ateroma bilaterais nas carótidas, obstruindo mais de 50% do lumen. Mas essa condição, assim que melhora o débito cardíaco, o ataque isquêmico transitório, ele passa. E as manifestações clínicas desse evento, elas são semelhantes ao do acidente vascular encefálico, mas elas são transitórias, como eu já falei. E dentre esses sintomas, a gente pode destacar fraqueza, dormência ou paralisia no rosto, braço ou perna, geralmente em um lado do corpo. Fala arrastada ou distorcida, ou dificuldade de entender os outros. Cegueira em um ou ambos os olhos ou visão dupla, e a nossa paciente teve essa queixa de sintomas visuais, e vertigem ou perda de equilíbrio ou coordenação. E como a nossa paciente relatou, ela teve essa visão turva e a perda de sensibilidade do lado esquerdo. Diante disso, a gente pensou em uma outra hipótese diagnóstica, que seria a presença do forame oval patente, que é a presença de uma comunicação interatrial direita-esquerda associado ao quadro de embolia paradoxal. Esse forame oval patente, ele é fisiológico durante o período de vida intrauterino, mas se fecha naturalmente após o nascimento em razão de uma maior pressão existente no átrio esquerdo. Quando você tem esse forame oval patente, você pode ter um shunt, que é associado a uma embolia paradoxal, que já foi então possível demonstrar um risco maior de AVC criptogênico 3 vezes maior do que em pessoas que não possuem esse forame oval patente. Para confirmar esses diagnósticos ou excluí-los, quais exames, então, devemos solicitar? O hemograma foi solicitado para fazer uma avaliação de uma possível disfunção plaquetária, além de ser uma revisão laboratorial de rotina, pedida na avaliação inicial do paciente. Já o colesterol total e frações, glicose, jejum e triglicérides foram pedidos pela paciente ter sido encaminhada com suspeita duvidosa de um AIT. Dessa forma, é válido avaliar se o seu perfil lipídico ou perfil glicêmico estão alterados. Além da paciente ter um histórico familiar de AVC precoce pela mãe aos 32 anos. A vitamina B12 e o ácido fólico são necessários para procurar uma possível hiperhomocisteinemia, que pode acabar aumentando a coagulação. Nisso, podemos pensar numa possível reposição de vitamina B12. Independente do valor da B12, é preciso repor o metilfolato para corrigir o seu risco cardiovascular. O ecotransesofágico foi solicitado para avaliar a possível presença do forame oval patente, que vai detectar um shunt do átrio direito para o esquerdo. A homocisteína é um aminoácido presente no plasma do sangue, que está relacionado com o surgimento de doenças cardiovasculares, como AVC, doença coronariana ou infarto cardíaco, por exemplo, já que os seus níveis elevados podem causar alterações nos vasos sanguíneos. A homocisteína alta é provocada pelo consumo excessivo de proteínas, principalmente da carne vermelha, que pode provocar lesões nas paredes dos vasos sanguíneos, levando ao surgimento de doenças cardiovasculares.
Já a necessidade da realização do exame da anticardiolipina é necessária para avaliar a investigação de anormalidades na formação de coágulos, ajudar a determinar a causa de abortamentos recorrentes ou como parte da avaliação de pacientes com síndrome antifosfolípide. Quando deve, então, fazer este exame? Em pacientes que tiveram um ou mais episódios trombóticos sem explicação, em pacientes com abortamentos espontâneos recorrentes, especialmente quando ocorrem no segundo e terceiro semestre. Diante dos exames apresentados pela paciente, enquanto aguardamos o resultado dos exames solicitados nessa primeira consulta, qual então deve ser o plano terapêutico inicial? Em primeiro lugar, deve ser feita a retirada imediata do anticoncepcional com estrogênio, com o encaminhamento para a ginecologia para a discussão do melhor método contraceptivo, seja a base de progesterona ou seja o DIU de cobre. E, em segundo lugar, um retorno da paciente em aproximadamente um mês com o resultado de exames solicitados, além dos exames que a paciente possuía e que não levou nessa primeira consulta. Após discutir o caso da paciente, podemos chegar em algumas conclusões, como que o diagnóstico ainda não está definido e a paciente é muito jovem, tem 17 anos e um histórico de um possível AIT, além de uma história familiar de primeiro grau de AVC da mãe. Diante disso, é muito importante fazer uma propedêutica adequada para essa paciente para evitar possíveis sequelas, né? Além das sequelas que a paciente já possui. Essas foram as nossas referências e muito obrigada.